slide, aí vocês me falam. Deu certo visualizar? Bom, pessoal, vou dar início, certo? Bom dia, quem está presente. Essa correção, aliás, essa atividade que nós fizemos a semana passada foi a última atividade do semestre, certo? Nós não vamos ter mais atividades. A próxima semana, a partir da próxima semana, a gente vai trabalhar com os alunos que deixaram de realizar alguma atividade, certo? Para que a gente possa, até o final de junho, já que só resta praticamente 2 semanas, a gente possa fechar as médias de vocês, tá certo? Essa atividade foi sobre o término do capítulo 4, né, o reino da Núbia, que está junto com a civilização egípcia. Então, hoje a gente vai concluir realmente o capítulo 4. Tem alguém pedindo para entrar. A gente vai concluir o capítulo 4 para poder, quando retornarmos em agosto, a gente já ir para o capítulo 5. E eu acredito pelo rumo das vacinações, né? Já vai ser uma parte presencial das aulas. Bom, vamos lá. Conforme os alunos forem chegando, eu vou minimizando o slide e vou permitindo a entrada. Se vocês verem aí algum aluno, algum colega pedindo para entrar, vocês me falam, porque eu estou com o slide aqui aberto e não consigo visualizar, só escuto o barulhinho deles pedindo o sinalzinho deles pedindo para entrar. E às vezes falando eu nem percebo. Chegou mais alguém. Bom dia, quem chegou agora. Vou dar início à correção. Estava falando aqui para os meninos que já estavam na sala, de que essa correção dessa atividade vai ser a última desse semestre. Quem já está tudo ok com as atividades, fizeram todas as atividades desse segundo período, acredito que já vai estar liberado, não vai fazer mais as outras atividades. A gente só vai fazer atividade com os alunos que estão devendo, né? Não conseguiram realizar a tempo essas atividades. Aí, como a próxima semana já vai ser reta final do mês de junho, né? E vai ter o recesso do São João, aí a gente vai ficar só com esses meninos. Aí depois eu vou colocar a lista dos nomes dos alunos que estão devendo alguma atividade, tá certo? Bom, a primeira questão diz o seguinte: o reino de Kush, né, que foi o berço onde se desenvolveram importantes civilizações e culturas, teve um papel determinante como elo cultural entre diferentes povos do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. Dentre suas características, destaca-se o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Assinale a afirmação verdadeira. Então, essa questão aqui pede para a gente identificar uma característica verdadeira do reino de Cush. Lembrando que esse assunto está no capítulo 4, civilização egípcia, certo? E
O reino de Cush também foi conhecido como Reino da Núbia. Inclusive, no livro está Reino da Núbia. Só que as questões de vestibulares, de Enem, normalmente vêm trazendo o nome Reino de Cush, que é para confundir o candidato, certo? O aluno. Mas quando vocês visualizarem esse nome, Reino de Cush, estamos falando do mesmo reino da Núbia. Então, bom, vamos lá. Letra A. O reino de Cush foi o lendário rival da antiga Núbia africana? Tá errada, né? Já que era o mesmo reino. Tanto o reino de Cush como o reino da Núbia era o mesmo reino. Então, não era a letra A correta. Letra B. A história de Cush está estreitamente ligada à história do Egito? Correto. É a letra B. Lembrem-se que o reino do Egito, a grande civilização egípcia, ela comercializava produtos com o reino de Cush, principalmente o ouro, que tinha em bastante abundância no território dos cuxitas, certo? Então existia uma relação, eles eram ligados comercialmente, sem contar que o Egito, por ganância, né, vendo que o território de Cush era muito rico de ouro e também de minério de ferro, eles invadiram o território e dominaram essa civilização por um período de tempo. E depois, o reino de Cush conseguiu dominar por um certo período de tempo o reino egípcio. Então, eles tinham uma relação, tanto econômica como também política. Letra C está errada porque diz que o reino de Cush não consta nos relatos de Heródoto sobre a África. O Heródoto era um historiador da época e ele escreveu sobre a civilização egípcia e sobre o reino de Cush. Então, tinha sim relatos nos escritos do historiador Heródoto. Por isso que nós hoje conhecemos a história desse reino e estudamos. A letra D está errada porque diz assim: a economia cuxita foi precária. Já está errado por isso aí, porque a economia dos cuxitas era altamente desenvolvida, não era precária, eles tinham muita riqueza, certo? Então foram povos muito ricos. Então por isso que a alternativa está errada. E confirmando a alternativa correta, a letra B. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat, eu abro o microfone para falar, tá certo? Que eu tento tirar a dúvida. E no chat, depois eu olho, se tiver alguma pergunta, eu volto e respondo, que agora não dá para mim ver. A segunda questão Eu não tenho, não. Pronto, ótimo. Deixa eu só olhar aqui se algum aluno está pedindo para entrar. Não, tá não. A segunda questão é bem simples, certo? Mas que também são cobrados em vestibulares e Enem sobre a religião dessa civilização cuxita, certo? Qual era a religião deles? Bem simples, era politeísta, tá aí na letra A. Tanto os mesopotâmios como também os egípcios e os cuxitas, né, eles tiveram a religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses. A única civilização da antiguidade que teve a religião monoteísta, que acreditava em um único Deus, foram os hebreus, que a gente vai ver em agosto, essa civilização. Apesar de que os egípcios eles tiveram um curto período de tempo tendo a religião monoteísta, mas não foi a que se sobressaiu, não foi a mais importante. Por isso que para questões de vestibulares, quando se perguntar, e Enem, quando vier uma questão tratando sobre civilização egípcia e cuxita, né, o reino da Núbia, se vier esse nome, a religião é a politeísta, tá certo? Acreditava em vários deuses. A terceira questão diz o seguinte: a Núbia prosperou como um grande centro de atividade comercial. Essa questão aqui foi uma questão de vestibular,
da UES, Universidade do Ceará. E você vai identificar uma característica, né, que fala sobre o porquê que a Núbia foi tão próspera, foi tão rica no comércio. Letra A diz o seguinte: terem os egípcios como parceiros comerciais na extração do ouro. Essa daí está errada. Os egípcios, eles tiveram apenas uma relação de compra e venda de produtos com a Núbia, mas extrair o ouro, eles não fizeram isso. Quem fazia era o próprio reino da Núbia, também chamado de Cush. Eles extraíam o seu próprio ouro e vendiam, né? Então, os egípcios, eles não foram para lá extrair o ouro, eles foram apenas comprá-lo. Então, a letra A está errada. Letra B, por serem parceiros comerciais dos assírios, está errado. Eles não tiveram, não chegaram a ter essa parceria comercial com esses povos assírios. E esses povos assírios, para quem não lembra, eram povos lá da Ásia, da Mesopotâmia. Eram povos guerreiros. Eles tiveram, sim, conflitos, guerras com os povos assírios. Então, a letra B está errada. Letra C diz o seguinte: por serem povos guerreiros e terem conquistado o território assírio, gente, os povos da Núbia, eles não foram povos guerreiros, eles foram povos comerciantes. Eles só entravam em uma briga, em uma guerra, se fosse necessário. Diferentemente dos povos assírios. Os povos assírios, sim, foram povos guerreiros. Vamos dizer que o trabalho deles, dos povos assírios, era conquistar territórios. E nesse conquistar territórios, eles sim ficaram especializados em guerra. Então, a resposta está errada porque trocaram aí. Colocaram os povos núbios como guerreiros. E não eram os povos assírios. E a resposta correta, né, é a letra D. O comércio da Núbia, ele se desenvolveu, se transformou numa grande atividade econômica, por quê? Porque as terras onde os povos da Núbia se fixaram se localizaram em uma rota estratégica, onde passavam diariamente povos de diversas regiões. Então, no local onde eles construíram seus templos, suas casas, né, seu reino, passava diariamente vários outros povos para chegar a seu destino, tanto para a Ásia quanto para a África, e também para chegar ao Mediterrâneo. Então, como ali era um local de rota, né, de passagem, os povos paravam para descansar, para se alimentar, e ali comercializavam produtos. A Núbia vendia bastante produto, porque eles eram grandes comerciantes, né, tinham muito ouro, então fabricavam joias, e esses povos paravam ali e compravam essas joias, trocavam por produtos que eles traziam na viagem, que os povos da Núbia não tinham, e assim sucessivamente. Por isso que eles desenvolveram bastante o comércio. Lembrando que todas as outras civilizações antigas, né, qual era a economia que prevalecia? Era agrícola. Então, eles se destacaram bastante, o reino da Núbia, por ser um povo, assim, diferenciado, por terem sua atividade econômica, o comércio, a venda e compra e troca de produtos. O Enem, o vestibular, costuma fazer essa comparação. E a quarta questão, uma questãozinha simples, né, a escrita dos cuxitas era qual? Né, era a hieroglífica? Não, a hieroglífica, para quem não lembra, era a escrita dos egípcios. Letra B, era meroíta? Correto, é a letra B, né? Então, a escrita que eles utilizavam, os cuxitas, recebeu o nome de meroíta. Inclusive, Meroíta foi uma cidade, né? A cidade
que existiu na Núbia, era chamada de Meroe. Por isso que, e ela foi desenvolvida, essa escrita foi desenvolvida lá na cidade de Meroe, e por isso que recebeu esse nome de Meroíta, essa escrita. A letra C, a cuneiforme, essa escrita cuneiforme existiu, porém foi dos mesopotâmios, certo? Vocês procurem lembrar, estudar, porque as questões de Enem, eles gostam de trazer essas escritas. A que sempre vem trazendo, caindo, é a hieroglífica, que é a da civilização egípcia, então é bom lembrar. E a letra D, pessoal, Suméria não era uma escrita, e sim uma cidade, tá certo? A cidade de Mesopotâmia. Então a resposta correta é a letra B. E quinta e última questão, essa pergunta já caiu junto com um grande texto, certo? No Enem. E eu trouxe ela aqui mais simplificada. Uma das características da dinastia etíopica foi... Gente, a dinastia etíopica foi uma dinastia que surgiu no período que o reino de Cuxo, o reino da Núbia, ela dominou a civilização egípcia, certo? Os cuxitas, eles invadiram o território egípcio, né, e dominaram ali, destronaram os faraós e colocaram no trono egípcios o seu próprio faraó, que eram os faraós negros. E daí começou essa dinastia etíopica, que é a dinastia dos faraós negros, certo? A letra C, a resposta correta. Todos os outros faraós no egípcio, na civilização egípcia, tinham sido faraós brancos. Aí, quando os cuxitas eles dominaram essa civilização, então foi colocado no trono um faraó negro e seus descendentes também se tornaram faraó. E foi a partir daí que, quando os egípcios conseguiram expulsar os cuxitas, né, de seu território, se manteve essa cultura de ter o faraó negro, certo? Como líder. Gente, e só lembrando aí para encerrar, as rainhas mães, que também eram chamadas de Candaces, elas existiram, certo? Elas governaram, só que elas governaram apenas os cuxitas. Então, a mulher no reino de Cuxi, ela teve poder, tanto poder diante da sua família, como também poder social, poder político. Lembrando também que os egípcios, nossa civilização egípcia, também tiveram mulher que se tornou faraó. Foram as únicas civilizações que deram uma pequena importância ao poder da mulher, né? Poder administrativo da mulher. E vocês fiquem ligados nisso quando se fala em civilização egípcia e cuxita, que as provas gostam de fazer essas perguntas que muitas vezes a gente nem percebe, deixa passar nos nossos estudos. Mas tiveram sim mulheres que ficaram no poder na civilização egípcia e também na civilização cuxita. E só lembrando aí, quando vocês ouvirem falar essa palavra dinastia etiópica, foram os faraós negros que ficaram no poder. E com isso, a gente encerra a correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Deixa eu olhar aqui no chat. Lucas perguntou assim: a Núbia era quem? A Núbia, Lucas, era o reino de Cuxi, o mesmo reino. Não sei nem se ele está aqui ainda. Mas. Ah, tá. Tava vendo, não, você seu nome não. Pronto, Lucas. O reino de Cuxi é o mesmo. Aliás, o reino da Núbia é o mesmo reino de Cuxi, certo? Foi porque surgiu como esse nome, essa civilização
antiga surgiu com esse nome, o Reino da Núbia, só que os egípcios, eles criaram outro nome para essa civilização, que foi Cush, certo? E aí começou a ser chamado tanto de Reino de Cush pelos egípcios, como também como Reino da Núbia por outros povos. E as questões, elas costumam ou trazer Reino da Núbia ou Reino de Cush. Então, quando vocês... são um só, é o mesmo, viu? O mesmo reino, Lucas. Quando ouvirem falar, quando vocês pegarem questões, forem fazer Enem ou vestibular e verem esse nome, Reino de Cush, é o mesmo Reino da Núbia. E quando verem Reino da Núbia, mesmo Reino de Cush, um só. Carla está perguntando se está devendo alguma atividade. Gente, a questão das atividades, quem está devendo, eu vou fazer esse levantamento essa semana. Acredito que todos os professores. A gente combinou com o Fábio para a próxima semana a gente postar quem é que está devendo alguma atividade, tá certo? Aí a próxima semana, fiquem tranquilos que a próxima semana eu coloco no grupo o nome de quem está devendo alguma atividade e vai ter o tempo aí até o final do mês para devolver para a gente essa atividade. Tá certo, Carla? Mas qualquer coisa, se você quiser, quem quiser aí, pode até me perguntar depois no PV, à tarde, no período da tarde, que hoje eu vou passar o dia fazendo correção com as outras turmas, que eu dou uma olhadinha, tá bom? Para vocês me falam no PV. Então, gente, vocês estão liberados. Quem tiver alguma dúvida, espero que em agosto, né? Se for tudo seguro, a gente volte uma parte presencial. Se Deus quiser, vão estar vacinados, vocês também. E até lá. Tchau.